não era 54, que era... Então 7 quilos era fantástico. E aí você começou a competir nessa época? Eu comecei em 64, praticamente em 64 como júnior, fiz toda aquela categoria de base do ciclismo, cheguei até com 34 anos quando parei completamente. Teve um sucesso, sim, teve muita coisa legal, muita coisa bonita, mas a história do ciclismo passou para mim muito corrida mesmo. Então, foi viagem, particularmente, sempre eu não parei nunca de viajar, até hoje estou viajando. Então, a Europa, naquela época, era uma coisa um pouquinho diferente daquilo que é hoje. Tinha um continente da Europa do Oeste, que era Rússia, Polônia, Hungria, Bulgária, e a Europa Ocidental, que era aquilo que a gente conhece. Então, eu me diverti muito naquela época. Viajava e pedalava? Viajava, sim, mas não era viajar de carro. Você viajava ou de trem, quando era delegação italiana, ou de carro, quando tinha contrato. Então, quando você pegava um carro em Roma e ia para Milão, eram 600 quilômetros, ia para Paris, eram 1.800, ou era na Bélgica, são 1.700, um negócio desse. Lógico, começa a ficar pesado. Então, era caminhoneiro também. Tinha que ser. Imagina dois ciclistas com 4 bicicletas a viajar em cima, porque o carro era carregado de mercadoria, de material, de mala, de tudo. Asfalto era bom, pelo menos? Sim, claro. O asfalto foi sempre fantástico. O freeway da Itália e da Europa, particularmente, eram fantásticos. Mesmo nessa época era bom. Sim. Agora, início, logo depois, a gente está falando de 1975, 76. Então, a reconstrução da Europa era recente, eram 35, 40 anos que estavam trabalhando para reconstruir a Europa. E da destruição que foi, reconstruíram muito rápido, foi, né? A Itália, sei da Itália. A Itália ficou de joelho durante 15 anos. Não foi fácil se erguer, sabe? Imagino, para a Europa inteira foi um caos. Mas o que a gente sempre fala, na minha família, sempre fala que nunca a gente passou fome. Tá? Minha família, meu pai era um lado um pouquinho mais empresário, então tinha uma vida um pouquinho mais abastecida, vamos dizer, estava bem melhor. Minha mãe não, minha mãe era de uma família operária, morava em um bairro operário que foi bombardeado em 1943, em 19 de julho, que é o mesmo dia que eu nasci, 8 anos depois. Em 1940 foi bombardeada uma parte de Roma. A minha mãe se salvou porque um monte de gente morta caiu em cima dela. Meu Deus. Pois é. Então é história. Nessa época que você falou que quando começou, já existia uma base bacana lá, assim, de garotos, de crianças para pedalar? Do Sim, ciclismo? Claro. Como é que era nessa época?